Pronto. Bom, então, sejam todos muito bem-vindos, agradecemos a participação de todos. Estamos iniciando hoje mais uma edição do projeto científico Meeting Exclusive Pharmadeli Digital. O projeto Meeting Exclusive é realizado em encontros presenciais e também online, trazendo sempre informação científica de qualidade e compartilhando as inovações e tendências na área científica com renomados palestrantes. Um dos pilares da Pharmadeli é a busca constante por inovação e novas tecnologias. O projeto Meeting Exclusive nasceu justamente desse propósito de inovar. Dentro deste propósito, é com orgulho que inauguramos hoje o curso B-Science, Prescrição para Médicos, com as novidades do INCAS 2022. Agradecemos a nossa parceira de sempre, Miki Yamaguchi, e passo a palavra para que ela inicie o nosso curso. Bom, muito obrigada a você, Dai e o Emerson, né, pelo convite, a Pharmadeli também. Se vocês me verem um pouco com pensamento longe, é que eu ainda estou com jet lag. Cheguei ontem à noite aqui e eu queria agradecer, eu acho que é um projeto que é legal até para realmente a gente ver esse grande caminho que a gente está seguindo, que é do tratamento personalizado. Então, um dos trends, né, que eu acabei vendo em uma das aulas, a médica falando em FPS personalizado, então a gente está realmente caminhando para essa questão da personalização, isso no INCAS. No INCAS, o INCAS ele é muito diferente do AD, né? O mercado americano é muito diferente do mercado europeu, então eu vou dar uma breve explicação em relação a isso. O INCAS, os procedimentos estéticos, da onde que nasceu o INCAS? Então, o INCAS nasceu em 1997, e ele nasceu, na verdade, da necessidade de juntar a área da cirurgia plástica com a dermatologia. Por isso que eu tenho esse conjunto de trabalho que é feito da dermatologia junto com a cirurgia plástica. Quando a gente pega o mercado, o EID, é um congresso só de dermatologia. Então, no INCAS, assim, tem muito procedimento para tudo, que é de cirurgias mesmo, e aí vem a parte dermatológica trazendo o refinamento daquilo tudo que foi feito dentro de uma cirurgia plástica. Então, as duas especialidades, elas se convergem em um momento onde é feita toda essa troca. Então, e se fala muito da ciência do envelhecimento. Então, o INCAS, tanto é que o INCAS é International Master Course Aging Science, né? Então, é muito mais voltado para essa questão da ciência do envelhecimento, então você vê coisas distintas que muitas vezes a gente não vê no mercado americano. Então, assim, o que eu até anotei aqui do que eu vi, que era dos pontos, né, que eu achei que são interessantes, e depois, esse do FPS personalizado, né, teve uma médica trazendo retinol, teve muito em alta em todas as aulas, como gold standard, só que aí, o que eles trouxeram muito? O Bakuchiol, né, e uma das sugestões até de uma médica que tem pele sensível, ela acabou usando o Bakuchiol para pele sensível, pele menopausada, então todas aquelas peles que tem esse refinamento, está mais afinada, e que tem uma necessidade, tem uma sensibilidade maior, o uso de Bakuchiol, que é um retinol vegetal, vegano, que causa menos inflamação, então é bem interessante. Os peptídeos também, a gente vem com essa leitura já muito forte, então na parte de cabelo, nos Estados Unidos falou de minoxidil e finasterida todas as aulas. Aqui no mercado europeu a gente não teve aulas falando disso. Falou de peptídeos, exossomas, tecnologias distintas no uso tópico para o capilar. Então, vem por aí. O que se falou muito também na... Deixa eu ver se eu... Tá. O que se falou muito também é de poluição, né? Dessa parte da poluição, na parte do envelhecimento. Então, ele fala desse aumento de estresse oxidativo. O ozônio também apareceu, como apareceu nos Estados Unidos, falando dessa questão do aumento de discromia e do aumento
do dano em proteínas, né? Aqui fala muito da questão do infravermelho. Então, uma coisa que eu fiquei muito feliz, sempre digo isso e vejo, né? A doutora Marcela Garcês também, que é de Curitiba, estava lá, ela falou, nossa, Mica, a gente está anos-luz, né? Então, os nossos médicos no Brasil já fazem muita coisa do que está sendo dito aqui, graças à própria farmácia de manipulação. Então, esse acho que é um ponto muito positivo trazendo aqui. Uma molécula nova, né, que eles falaram como vitamina C, isso acho que foi uma novidade, que foi o tetraexildecil-ascorbato. Ele fala que tem uma melhor absorção no uso tópico, né, trazendo um pouco mais disso. E aí, na verdade, assim, os exossomas... Desculpa, qual o nome? Qual o nome? Tetraexildecil-ascorbato. Então, é uma molécula, foi uma das moléculas novas que eles falaram para vitamina C. Não tem ainda nenhum comercializado. E a niacinamida também apareceu forte para skin pigmentation e anti-inflamatório. É que isso aqui só foi uma parte do resumo que eu consegui fazer, porque, na verdade, eu cheguei ontem à noite, às 9 horas, em casa, e aí hoje foi o dia de colocar a casa em ordem. Então, assim, mitocôndrias também falando, né, trazendo essa importância, isso foi uma médica americana, a doutora Vivian Buquet, falando da importância das mitocôndrias. Tem uma aula que ainda eu vou estudar melhor, que ele fala o que tem por trás desse envelhecimento, falando das camadas, do queratinócito, do fibroblasto, que é a questão da medicina celular, que a gente já é uma coisa que eu já acredito há muito tempo, então no INCAS ele ficou muito claro nesse sentido, né? E aí, na verdade, eu vou ter um update INCAS, né, agora no dia 14/6, que aí as pessoas que participaram vão falar da visão que elas tiveram, porque, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então, nada mais justo e certo do que os que tiveram lá trazerem as suas percepções das áreas que eles são expertos, né? A doutora Marcela vai falar de nutracêuticos, o Nelson vai falar da parte de peelings, né? Das novidades de peelings, o update de tecnologias vai ser uma amiga minha que é de Portugal, Ana Paula Santos, que é formadora clínica lá, então também entende bem. Acabei de ter a confirmação do Dr. Álvaro Boechat, que também é uma sumidade aqui no Brasil nessa parte de tecnologias, vai participar do evento. A doutora Geisa Costa falando dessa parte do skin e digital, né? Essa correlação muito forte. A doutora Alessandra Haddad vai falar da parte do Trends de Botanicals. Ela deu a aula lá, na verdade ela acabou não dando porque ela estava com Covid, mas ela tinha formatado toda a aula para lá, e uma médica deu no lugar dela. E a doutora Suzy Kelly falando de identidade metabólica e tratamento individualizado. Então, é algo que eu acredito muito nessa parte dessa correlação do endócrino com a dermatologia, mesmo com a cirurgia plástica. Então, isso vai acontecer exatamente daqui a uma semana, né? Então, a gente vai fazer um evento online, é só entrar no grupo do Telegram, e aí ele tem mais informações sobre isso, e aí eu estou bem animada, porque era uma coisa para ser só 2 horas, já virou 4, porque foram entrando os experts, e no capilar vai falar a doutora Priscila Barreto também, que estava lá comigo, lá no INCAS. Então, assim, vai ser um time de peso falando e dando a percepção deles do que foi o INCAS, né? Eu tenho uma visão e acho que o médico tem outra, e acho que é importante trazer a visão deles também. E aí é isso. Aí agora eu vou falar do Trends do AD. Vamos lá, vou passar um filme para vocês da Farmadelli também. Deixa eu aqui, share. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tá tudo certo? Sim. Filme, então. Acho que só está sem som, Mica. Tem som? Tem. Tá no máximo do som aqui. Ah, então deve ter dado algum probleminha, mas não tem problema, já dá para.
E aí aqui a programação, né, que a gente vai ter a partir de agora, essa aula inaugural da Pharmadeli, a gente falando do Trends do AD. E aí aqui serão mais os próximos 6 módulos, né, falando da parte de prescrição mesmo, de uma forma diferenciada, aplicada ao dia a dia dos doutores. Deixa eu passar aqui. Então, vamos lá. Aí o update do AD Boston, eu trago aqui para vocês, que é a minha formação, sou farmacêutica, e o meu último curso, meus 2 últimos, um foi um mestrado em regeneração tecidual na cirurgia plástica da Unifesp, e o último foi de psicologia positiva, bem-estar e autorrealização pela PUC. E atualmente eu sou diretora científica de inovação da Bscience, que é uma empresa que tem como filosofia, né, propósito compartilhar conhecimento baseado em ciência. Eu coloco essa imagem, né, quando eu falo do MIT americano, porque foi muita questão da diversidade, da inclusão, e aí, com essa nossa volta depois do Covid, é bem essa questão que a gente vive, que é a nossa pele é reflexo para o mundo, né? Eu acho que o Covid trouxe muito isso também, porque, na verdade, a gente também teve os eczemas, teve as erupções de pele. Então, quer dizer, ele está ali, a parte de microbiota muito em alta, colocando aqui no INCAS também falaram disso. Então, quer dizer, essa diversidade que a gente tem na nossa pele, como a gente se expressa e como a gente é o espelho para o mundo, na verdade, traz para você uma leitura de como que a gente vai ter que estar tratando também internamente. Então, quando eu vi essa imagem, eu achei que ela realmente expressa o momento que a gente vive, de como a gente tem essa interface de inclusão, né? Mas, ao mesmo tempo, de também que essa pele tem que estar muito íntegra, ela tem que estar muito bem cuidada para você ter o melhor resultado possível de todos os procedimentos ou tratamentos, sejam cosméticos, sejam de suplementos, é ela que nos mostra para o mundo. Então, ainda mais hoje que a gente vive no mundo digital. Então, aqui dentro disso, né, trazendo um overview da feira em si, a gente fala do Skin Workout, a gente fala a Revision traz essa questão, né, nossa filosofia de formulação, que isso foi uma coisa muito comum, né, falando de ser multifuncional, da biodisponibilidade dos peptídeos, pH da pele, né, trazendo essa questão, o que foi interessante na Europa também, quando eu fui visitar a farmácia e a própria Sephora, já colocando pH na frente do rótulo, né? Mostrando essa importância da gente saber o pH para ter o melhor resultado. Tecnologia de microbioma e esse uso sinérgico, né, que a gente tem dos ativos para um melhor resultado. Então, isso é o que vem caminhando quando a gente pensa nessa parte de dermocosméticos e a parte também dos imunobiológicos. Eu falo que nessa feira, de 10 grandes patrocinadores, 6 eram de imunobiológico, então, quer dizer, mas eu tenho a seguinte pergunta: imunobiológico não é um produto que é barato, né? É caro, isso não é acessível a todos. Então, como é que a gente vai fazer para cuidar dessa pele? Com muita alegria, esse ano tinham 2 estandes falando de Compound Pharmacy, que é, na verdade, a farmácia de manipulação nos Estados Unidos. Então, essa questão do tratamento individualizado vem realmente com mais força, ele vem comparecendo. Então, quer dizer, nos Estados Unidos não tem essa especialização que a gente tem aqui no Brasil, né? A própria Pharmadeli faz cosmecêuticos, nutracêuticos, várias formas galênicas. Nos Estados Unidos ainda está muito voltado à patologia, mas já aparece um estande expressivo dentro do Congresso, então, quer dizer, realmente os tratamentos estão caminhando para o individualizado. Aqui, a Olay, na verdade, a Procter & Gamble, trazendo essa questão do cleansing, da firmeza, usando colágeno, eu acho, também teve um repacking muito grande das empresas nessa parte de embalagem, né? O exossoma, aquilo que eu falei, então, trazendo essa leitura. O que é o exossoma? São vesículas internas que a gente tem dentro do nosso organismo que faz o transporte de uma célula para outra. Então, na verdade, seria o melhor sistema de liberação que a gente teria disponível, seria o próprio exossoma, que é algo que a gente tem internamente dentro do nosso organismo. Então, o que é interessante a gente pensar, né?
que aqui o que se falou muito foi dos sistemas de liberação, do delivery system, tanto para pele, tanto para uso oral. Então, quanto melhor eu conseguir entregar esses produtos, é o que a gente precisa. O CBD, essa era uma linha que foi apresentada na Alma Laser, tinha mais 2, 3 trazendo essa questão do CBD para diminuir a inflamação, né, diminuir a questão de eczema, psoríase e dor, então é esse o principal uso que se faz, né? Já na Europa a gente não vê tanto mais essa questão ainda do CBD, mas nos Estados Unidos muito forte, né? A gente já tem aqui no Brasil também vários aprovados, não sei se é de uso tópico, mas na lista da Anvisa já tem os CBDs aprovados também, então assim, é um caminho sem volta que a gente vai ter e é um produto que é interessante. E aí, quando a gente fala do tratamento de acne, falando assim da manutenção da barreira da pele, então, uma coisa que foi em comum, acho que talvez pelo aumento de sensibilidade, irritabilidade que a pele passou, né, pelo Covid, em todos, sem exceção, falando de manutenção da função de barreira da pele, seja para tratamentos, seja para o acne, seja para as patologias, a gente restabelecer essa função de barreira da pele é realmente muito presente. Aqui é a Beyoncé, que é uma marca que também está todos os anos trazendo essa questão da primeira reparação de barreira, muito forte também, então é importante, de novo, né, pensar nessa função de barreira, eu vou falar da função de barreira de pele e intestinal também, para poder melhorar, isso eu vou mostrar na psoríase, principalmente para vocês. Só tinham 2 empresas trazendo nutracêuticos nesse congresso, que é o Glisodin, né, eles apresentaram um trabalho para vitiligo, então eles trazem essa leitura do estresse oxidativo bem bacana, e aí uma outra também, que é a Nutrafol, é uma linha para cabelo que cresceu muito, então eles antes tinham Nutrafol homem e mulher, agora eles têm pós-parto e o Balance para mulheres com menopausa, e aí eles ampliaram a linha, estavam também com uma loção tônica que foi lançada lá, também com uma tecnologia usando o que, na verdade, na loção tônica, a Ashwagandha, na forma não lipossomada, numa tecnologia com sistema de liberação. Então, isso também é interessante ver essa preocupação. Essa é uma linha Virtue, que tem uma alfa-queratina, que ele fala, é uma linha francesa. E aí, o que era interessante, eu fui perguntar, porque fui perguntar de onde que era a queratina, ele falava que era vegano, e aí a moça falou que a queratina era humana, mas vegana, né? Então, assim, a gente fica nesse pensamento. Então, e eles levantam a bandeira do vegano, usando a queratina humana para o cabelo. O Regen Skin, que é da Regen Lab, eles lançaram essa linha com 4 tipos de ácido hialurônico para complementar o tratamento do PRP. Então, eles estão se voltando também para o cosmético de uso tópico. Aqui, a Mesoestetique, trazendo essa questão, né, de DNA, falando, então, do uso diurno e noturno, isso também foi um ponto que é importante, então, ele traz essa leitura dessa proteção dos danos de DNA, para realmente melhorar essa resposta da pele com a questão do ciclo circadiano. E aí aqui eu deixo uma frase lá que estava numa das salas em Harvard, falando que pense diferentemente, pense de uma nova forma, pense fora da caixa e pense como um cientista, né? Então, eu acho que o mundo mudou e não dá para a gente fazer as mesmas coisas da mesma forma, precisa dessa adaptação e essa busca constante para a gente ter essa melhora. Aqui, então, dos trends. Então, uma das coisas que foi vista nessa questão dos tratamentos personalizados, genética, telômeros e danos de DNA, o fortalecimento dessa farmácia magistral nos Estados Unidos, oferecendo tratamentos individualizados, principalmente para patologias. Essa diversidade aqui, né, que foi um tema abordado na feira, principalmente com a questão do vitiligo. Então, assim, todos os estandes falando de vitiligo, trazendo essa questão da inclusão, né, falando que todas as cores são primárias, essa é uma frase da Lili, no stand da Lili tinha isso, falando, então, principalmente do quê? O que foi interessante também do stand da Lili, as fotos que tinham das pessoas eram de brasileiros, falando dessa questão da inclusão,
e da importância de tratar essa patologia. A outra área que cresceu muito foram as psicodermatoses, né? E os desequilíbrios emocionais aumentaram após essa pandemia. Isso acho que provavelmente vocês estão vendo muito no consultório. Então, é necessário um olhar mais atento e orientação psicológica quando necessário. Eu sempre falo que a primeira aula que eu assisti há 5 anos atrás, 6, num dos meetings falando de skin and brain, né, da pele e o cérebro, tinha 20, 30 pessoas. E nesse daqui que eu fui assistir, que ele só falava de psicodermatoses, dessa parte de psicológica, emocional, tinham quase 200 pessoas. Então, veja como mudou a necessidade desse entendimento também. Hidratação em função de barreira da pele é fundamental, então é isso que foi colocado muito de restabelecer essa hidratação em função da barreira, e aí esse bom resultado nos tratamentos de um modo geral, mas o grande enfoque, eu acho que isso aumentou muito porque a gente se tornou mais sensível, o Covid trouxe essa inflamação à tona e aumentou essa sensibilidade a fatores emocionais, ambientais, entre outros. O conceito é MPM, né? Então volta novamente com a questão da sincronização do ciclo circadiano, nosso corpo tem necessidades diferentes em horários diferentes. A luz visível também traz essa questão, né? Principalmente da associação, se falou muito isso, da associação de luz visível e UVA, aumenta a pigmentação, principalmente nos fototipos a partir de 4, 3, 4, onde a gente tem o quê? A presença do cromóforo opsina 3. Por que então peles mais claras, fototipo 1 e 2, tendem a manchar menos? Pela ausência desse cromóforo opsina 3, que com a presença da luz é ativada principalmente pela presença da luz visível. E aí, quando associa com o VA, você acaba tendo essa pigmentação. Então, aqui o tinted, né, que ele coloca, isso foi um termo que o americano usou muito, né, fotoprotetores não coloridos, mas ele colocava tinted, era desse fotoprotetor ter cor, né, ter óxido de ferro presente para fazer essa proteção. Né? A fotoproteção em si é uma discussão muito grande nos Estados Unidos, porque lá eles estão fazendo muito, as pessoas estão incentivando, né, foi isso uma questão levantada, os blogueiros incentivando as pessoas a fazerem seus próprios fotoprotetores para não contaminar os corais, e aí com o uso, por exemplo, no Havaí, com a proibição do uso de fotoprotetores, aumentou muito, triplicou o número de queimaduras, isso quer dizer que a gente vai ter uma incidência de câncer muito maior lá na frente. Então, a grande discussão entre os médicos era qual que é o custo-benefício disso tudo, né? Porque até agora, em relação aos corais, o que é que eles chegaram à conclusão que não é só o fotoprotetor, o aumento da temperatura fez com que tivesse uma alteração daquela microflora em torno desses corais, fazendo com que haja esse dano. Então, é algo para se pensar. Então, em todas as aulas de fotoproteção, quando você fala em fotoproteção, a indicação de antioxidantes de uso oral e tópico, ele se faz necessário e primordial para um bom resultado. Porque, na verdade, se você deixa o fotoprotetor, como a gente já sabe, a gente não usa a quantidade que é testada. Então, eu estou usando ali 1/4 a menos daquilo que é do valor. Então, 30 equivale a 9, né? 1/3 a menos. De 30 equivale a 9,8 quando a pessoa passa lá seus 500 miligramas ali, 500, na quantidade super pouco, e aí você acaba tendo um resultado que não é. Então, o que vai te proteger? Os antioxidantes de uso oral e tópico. Melasma, a patologia é multifatorial, a abordagem este ano foi principalmente nos mastócitos e sebócitos, a gente já falava do crosstalk entre as diversas células e os melanócitos, sendo cada vez mais mapeado. Então, assim, antes a gente falou já do fibroblasto, do queratinócito, mais o melanócito, né? Mais a parte endotelial. Agora entra mastócitos e sebócitos também como uma das causas de pigmentação. Aqui, tratamentos corporais, uma aula do Dr. Neil Sadiq, muito interessante, ele falando, né, então, que ele faz os procedimentos, mas não é necessário, muito além da hidratação, hoje, para tratar a pele também, o uso de peptídeos e fatores de crescimento que complementem, né, esses procedimentos estéticos, porque, por si só fazer hidratação, isso não vai trazer
uma melhora na firmeza da pele. Então, eu preciso trabalhar de uma forma que eu realmente tenha essa melhora, fazendo uso de ativos que ativem, né, essa firmeza da pele. A melhorar a biodisponibilidade de ativos, seja para tratamentos da pele e do couro cabeludo, isso foi uma constante. Então, você tem um ativo, quanto que ele é biodisponível? Quanto que ele vai estar sendo absorvido? Quanto que ele vai estar penetrando? Então, vem, essa leitura, né, por meio de sistemas de lipossomas, exossomas, ou veículos em nanoemulsão, cristais líquidos e estruturas que aumentam permeação. Isso é um ponto importantíssimo. E isso também entra para a parte de nutracêuticos. O Skin and Nutrition foi uma sessão nova esse ano no Meeting americano, falando que nutrição é uma boa parte de uma pele saudável, que é verdade, e ali se coloca também essa importância, né, de você ter a absorção, não só, a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve, muitas vezes a gente não está absorvendo de uma forma correta. O consumo de proteína sendo ressaltado como ponto importante, então, em várias aulas falando, você está fazendo o procedimento e não está tendo resultado, talvez essa paciente não tenha a quantidade de proteína necessária para fazer essa resposta realmente acontecer e realmente a gente ter um bom resultado. Então, de novo, importante nos tratamentos de pele e músculos esse consumo de proteína, tá? Tratamento no acne, o que mais se falou foi da clascoterona, né, a 1%, a gente não tem esse medicamento liberado aqui no Brasil, ele foi liberado recentemente nos Estados Unidos, então, para o tratamento em uso tópico, então ele foi muito comentado também, apareceu com muita frequência, formulações com texturas ultraleves, com niacinamida, ceramida. Então, quem foi, assim, esse ano no Meeting americano, niacinamida, gente, ela foi a rainha da feira, sem exceção. Em todos os produtos de uso tópico, você tem a niacinamida presente, né? Antes a gente falava do ácido hialurônico, mas esse ano foi a niacinamida. Aí vem a ceramida, o ácido hialurônico, os peptídeos e fatores de crescimento, uma constante nas formulações. Presença dos canabinoides, né, para tratamentos de pele irritada, eczemas, psoríase, entre outras, né? Então, é um trend que vem forte também. O uso da inteligência artificial para criar softwares e sensores para mapear as necessidades da pele também vem muito forte. Sustentabilidade e meio ambiente, essa preocupação com essa questão da sustentabilidade é muito presente também, né? E nos tratamentos capilares, o minoxidil oral foi uma constante nas aulas e a finasterida para uso tópico. Então, aqui, do primeiro ponto aqui, tratamentos personalizados, né, genética, telômeros e danos de DNA, é o que realmente foi um grande trend, eu não falo nem mais que é trends, é uma realidade. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, a revista, né, The Future of Medicine, da National Geographic, trazendo o quê? A questão dos avanços da medicina personalizada, o uso da genética para tomadas de decisões e terapias e prevenção de doenças. Então, quer dizer, isso tudo traz o quê? Leva para um tratamento mais assertivo. Aqui, então, falando da precisão, né, na vida, traz aqui também, aqui é um slide que foi da doutora Daiane Berson, falando, então, desse overview, quando a gente fala dessa visão holística do skincare, né? Então, falando da questão de estilo de vida saudável, né? Da dieta, do exercício, do sono, dos hormônios, do estresse, aqui entrou até a higiene dental, né? Falando do cigarro, da poluição, do estresse oxidativo. E ela coloca aqui o futuro, né? O que é que ela vê na área da dermatologia, a oxidação das proteínas, esses estudos, os danos mitocondriais, telômeros baseados em danos de DNA, e essa questão do equilíbrio do microbioma. Então, isso é um grande ponto para sendo trabalhado, né? E aí, aqui, dentro disso, a gente vê esse futuro, esse avanço. Deixa eu seguir aqui. Esse é um slide que eu falo sempre que eu gosto muito, porque eu acho que ele aborda hoje o que é a nossa realidade, essa abordagem holística, né? Falando aqui do genoma, microbioma e expossoma,
para compreender e modular a saúde da pele e o envelhecimento. Então, não dá para falar que são coisas distintas. Nós somos um organismo único, que tem o quê? Uma exposição à luz solar, a uma rotina de beleza, à poluição, à nutrição, ao sono. Então, essa parte do sono também muito interessante. Alguns estudos mostrando que não é que eu tenho que dormir só o pouco que me afeta, o muito também me afeta. Então, eu preciso ter um equilíbrio. Dentro disso, eu tenho a parte genética, né? Trazendo essa leitura aqui dos genes, né? Junto com hormônios, a idade e o gênero. E aí, aqui também a parte do microbioma. Não tem uma aula que não fale do microbioma, então, do microbioma intestinal e do microbioma da pele, que eles estão estritamente ligados. Então, se eu quiser falar em um tratamento, eu tenho que levar tudo isso em consideração, trazer essa leitura, né? Quanto que a rotina de beleza, né? Quando a gente fala das japonesas, das coreanas, elas têm uma rotina de beleza para ter uma pele de pêssego. E realmente isso é necessário. Estou aqui com a Audrey, que também tem uma rotina de beleza, eu sei que ela é seguidora dessa rotina de beleza. Eu sei que eu não tenho o resultado que eu preciso para a minha pele, porque eu não tenho essa rotina de beleza tão ajustada como deveria ser, tão disciplinada, né? Dentro disso, eu tenho aqui, né? Fiquei feliz quando eu vi, falando em telômeros e danos de DNA, quando eu vi a revista a National Geographic trazendo, porque aqui eu tenho a startup que eu fiz agora, nesse ano que passou, que chama TechGen, aonde a gente faz a leitura do comprimento do telômero com base nos danos de DNA. Então, aqui eu consigo fazer uma medicina preditiva, né, vendo aonde estão, porque às vezes a pessoa tem uma idade mais nova biologicamente, não quer dizer que ela não tem danos de DNA. Eu digo que isso é um xerox, é um raio-x do seu DNA naquele exato momento, e eu consigo interferir e fazer com que ele tenha menos danos, então isso vai fazer com que você tenha uma resposta melhor do organismo. Então, a gente vai estar vendo quebras de fita simples, duplas, danos oxidativos em purinas e pirimidinas, e uracilas, isso é falta de metilação, se tiver com esse dano muito alterado, eu estou hipometilando, então eu vou ter que fazer provavelmente uma suplementação de ácido fólico ou metilfolato ou metilcobalamina e vitamina B12 para conseguir fazer, mas se eu não estiver absorvendo, eu não vou estar fazendo essa metilação de uma forma correta. E aí eu faço uma junção, né, dos sintomas clínicos e vejo qual o tratamento que pode ser feito. Então, não é só o dano de DNA, eu junto com aquela parte clínica, lembrando novamente, a clínica é soberana. Para quê? Para a gente ter uma melhor resposta e, com isso, nessa junção, você ir para o tratamento personalizado, individualizado para cada paciente. Então, isso vai trazer o quê? Uma customização muito melhor e, às vezes, você vai estar dando algo que ele realmente precisa e não uma fórmula. Ah, eu preciso dar tudo isso. Não, ele tem uma carência muito maior de vitamina B12, você vai dar uma concentração de vitamina B12. Se ele não tem capacidade de absorção, você vai escolher de forma endovenosa. Então, assim, você vai ajustar esse tratamento de uma forma mais assertiva. Outro mercado que aparece, né, falando de sensores de hidratações confiáveis, de baixo custo, então falando da inteligência artificial sendo utilizada para esse monitoramento e diagnóstico de doenças inflamatórias da pele em qualquer ambiente. Aqui na verdade, ele é um sensor que vê se a pessoa está passando o hidratante de uma forma correta, está tendo essa hidratação mantida. Então, quer dizer, cada vez mais nós vamos ter essa resposta e esse tratamento de uma forma melhor. Esse risco vermelho vai ficar, eu não sei como tirar, então vamos deixar ele aqui. Agora, então, olhando aqui a psicodermatologia, psicocutâneos e eixo intestino, cérebro e pele, isso é muito, muito, muito ligado, né? Então, não tem como falar, isso já foi comprovado. Num estudo falando de psoríase e depressão, né, agora de 2021, ele mostra, né, que as lesões psoriáticas são de difícil tratamento, principalmente que ocorrem em mãos e pés, e aí a depressão é uma doença altamente prevalente, é caracterizada por alteração do humor, e no INCAS teve uma médica que falou do humor especificamente, alterando a resposta da pele. E aí aqui, na verdade, a gente está falando do suicídio. Então, nesse estudo, o que ele investigou? 2.391 pacientes com psoríase indicou que 62% dos pacientes apresentavam sintomas depressivos. Então, veja como esse impacto
ele é muito grande, né? Como tratar isso? Mas isso tem uma correlação. Então, nesse esquema aqui, eu tenho essa correlação do eixo intestino-cérebro-pele, mostrando o quê? Que tem essa ligação do cérebro com a pele, do cérebro com o intestino e do intestino com a pele. Então, aqui tudo eu tenho que ter um equilíbrio. Então, hoje a saúde intestinal, ela vem muitas vezes em primeiro lugar, porque quanto mais saudável tiver o meu intestino, melhor é a absorção. Porque às vezes você está fazendo toda uma suplementação e o intestino está caquético, você não vai ter essa absorção. E aí, aqui nesse esquema que ele faz a associação da psoríase, né, com a depressão, ele mostra claramente. Então, a gente sabe que na psoríase a gente tem um aumento de interleucina 17, né, tem os auxiliares 17, você tem interleucina 1 beta, ou interleucina 6, TNF-alfa aumentadas. Eles vão fazer o quê? Essa interleucina 17 faz uma disruptura na barreira hematoencefálica. Quando ele vem aqui, ele entra aqui nessa barreira hematoencefálica, ele faz o quê? A interleucina 17 ativa esses astrócitos. Então, quer dizer, eu faço o quê? Eu tenho uma inflamação, uma neuroinflamação e uma disfunção sináptica. Então, a psoríase, a interleucina 17, que a gente sabe que já é muito bem mapeada na psoríase, causa essa disfunção, essa neuroinflamação. Então, eu preciso, na verdade, tentar bloquear com que isso aconteça. Aí ele vem aqui, faz a via da quinurenina, né, com triptofano, e ele vai e libera o que? Ácido quinólico, que tem potencial neurotóxico. Então, veja, a gente passa por um caminho, que então hoje a gente sabe que a interleucina 17, que é liberada na psoríase, passa por essa barreira hematoencefálica e faz essa neuroinflamação e essa disfunção sináptica. E aí aqui ele faz o quê? Ele mostra também essa correlação com o intestino. Quando eu tenho essa diminuição, né, do triptofano, faço essa via aqui da quinurenina, e aumento aquele ácido quinólico, que vai causar, aumentar aqui, alimentar a depressão, né? Você também tem aqui, ao mesmo tempo, você tem esse cortisol aumentado, esse cortisol aumentado também vai e faz essa leitura. O que você acaba fazendo? Na hora que você aumenta lipopolissacarídeos, você tem um leaky gut. Lipopolissacarídeos estão presentes o quê? Na membrana das bactérias gram-negativas. Então, aqui nesse esquema, ele consegue mostrar que essa liberação dessa interleucina 17 também vai diminuir também esses fatores ácidos graxos de cadeia curta. Então, quer dizer, psoríase e depressão alteram a função de barreira intestinal, né, que é causada por esse lipopolissacarídeo, que estimula esses toll-like receptors. Então, veja, a gente precisa melhorar nosso intestino, porque eu tenho que melhorar o intestino, porque no intestino eu tenho a produção de neurotransmissores, eles são metabólicos. Intestino saudável aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, propionato, e consigo restabelecer. Então, esses três órgãos, eles estão interligados. Eu preciso trazer o quê? Restabelecer de alguma forma. Então, aqui, quando eu penso nos probióticos e paraprobióticos, eu vou falar da Biomampis, Akkermansia mucinifera, né? O primeiro trabalho dele foi principalmente para parte de emagrecimento, mas o que ele tem de interessante? Foi feito um estudo recente, que o que viu? Pessoas saudáveis, pessoas que são magras, pessoas que são saudáveis mentalmente, têm muito mais a Akkermansia mucinifera. Qual que é a função da Akkermansia mucinifera no nosso organismo? Por que ele tem que ser pasteurizado? Ele tem que ser um paraprobiótico, né? Ele, na verdade, ele tem a função de aumentar a produção de mucina. Ele, ao mesmo tempo que ele degrada, ele aumenta essa produção também. Então, ele restabelece a função de barreira intestinal no nosso organismo. Por isso que é um produto que é interessante. Eu vou mutar aqui as pessoas. E aí, aqui é interessante para quê? Para você restabelecer função de barreira intestinal. Então, se vocês procurarem por Akkermansia mucinifera em artigos, você vai ver que ele aparece para fazer esse restabelecimento dessa função de barreira intestinal. E fizeram uma comparação com pessoas com depressão
e sem depressão. E também essas pessoas têm muito mais biomamps, né? A quermância mucinífera no intestino. Eu vou contar um caso de um histórico de uma pessoa que o pai morreu de Alzheimer e ela fez uns testes genéticos, né, até para essa prevenção. E ela conversando comigo, falando que tinha diarreia, que tinha mandado tomar vitamina B12 e ela não estava tendo resposta nenhuma. E aí eu coloquei para ela que, na verdade, ela tinha um polimorfismo que não fazia com que ela tivesse absorção de B12, mas ela precisaria de metilcobalamina. E aí ela foi descrever o caso do Alzheimer do pai, o pai tinha falecido novo e ela estava com quase a mesma idade que ele, então ela estava fazendo uma bateria. E ela tinha feito um mapeamento de bactérias, da microbiota, e aí eu falei para ela, eu acho que você deve ter pouca quermância mucinífera, você vai ter tal coisa, por isso você tem diarreia, eu descrevi tudo isso. E à noite ela me mandou falando assim, menina, aquele nome que você me falou, eu tenho 0 de produção, que é o que ela precisaria restabelecer para restabelecer a função de barreira intestinal, né? O Dermabiotics, então, também é interessante para essa questão de acne, oleosidade excessiva e dermatite atópica. O Intense eu coloquei ele porque a gente está falando de doenças autoimunes, então a gente tem tido bons resultados em doenças autoimunes, onde ele fortalece as Tag Junctions dos enterócitos, diminui a inflamação intestinal. A gente sabe que a própria psoríase é uma doença autoimune, então seria interessante tentar também restabelecer junto com o biomamps, a quermância mucinífera, essa junção para trazer essa saúde intestinal desse paciente. O IBS Care para desbiose intestinal, ele é interessantíssimo, é a associação de 8 cepas. Quem já conhece, já tomou o PB8, é ele, né? Seria a versão dele, mas muito mais melhorada, com uma efetividade muito boa, né? Neuropsycare, como a gente disse, dessa tendência das pessoas estarem com esses problemas, né? A gente sabe que aumentou muito essa procura no consultório, então a gente precisa tratar também, lembrem-se que de 70% a 90% da serotonina é produzida no intestino. Então, eu preciso de um intestino saudável para ter um cérebro saudável. Eu preciso de um intestino saudável para ter essa saúde mental realmente mantida, além das mitocôndrias que são importantes também. Aqui, adaptogênios, a ashwagandha, né, que já é bem conhecida de vocês, ele acho que é importante a gente fazer esse reequilíbrio, trazer essa questão de modular esse cortisol para a gente também diminuí-lo. O licorice, rhodiola rosa, também trazendo essa questão como adaptogênicos nas formulações, né? O Zembrin é um produto que é novo, falando aqui do Excelentium tortuosum, né? Então, ele vai melhorar o humor e a qualidade do sono. Então, dormir bem é fundamental para todas essas patologias que a gente está falando, na verdade, para a nossa vida, ter um bom sono, porque a gente precisa liberar hormônio de crescimento no sono para fazer reparação e trazer uma resposta melhor. Por isso, quando a gente fica com jet lag, a gente tem defasagem, a pele fica estressada e a gente não tem o ciclo circadiano funcionando bem. Aqui, então, boosters mitocondriais e ômega 3, eu coloco aqui o Extend, que é um produto que é novo, né, que é a associação de mononucleotídeo de nicotinamida com a enzima Q10 resveratrol, então ele vai fornecer os nutrientes que são essenciais para a produção da cadeia energética na mitocôndria, produzindo o que? Mais NAD. O BioArt, vocês já conhecem, que é uma biomassa hibernada dos chondros crispos, ele vai aumentar a produção de ATP, ele também vai dar os minerais, microminerais, oligoelementos para esse funcionamento. E o fosfolipídio de caviar e fosfatidilcerina, para a gente pensar principalmente em o quê? Restabelecer a saúde neuronal, né, onde ele melhora a sinapse. São dois, o DH é extremamente importante para o nosso cérebro, como fosfolipídios também, né? E a fosfatidilcerina é o que a gente tem maior abundância na parte cerebral. Então, para ajudar a restabelecer. Então, aqui, modulação do sono, modulação mitocondrial, estresse e sono. Então, eu coloco o booster mitocondrial e modulação de estresse e sono, né? Com essas duas formulações, Extend, acetilcarnitina, Incel, vitamina D3, magnésio quelato, bioarte 5 quelato.
e na modulação do estresse e sono, neuropsiquer, Zembrin e fosfatidilcerina. Isso aqui eu vou deixar um e-book com a Daiane para ela entregar para vocês, tá? Adaptogênico modulador intestinal, o adaptogênico com ashwagandha, rhodiola, rosa, licorice, FC oral e fosfatidilcerina. Integridade de barreira intestinal, Biomumps, a 25 miligramas mais IBS Care. Para doenças autoimunes, o Intense 112, né, 0,5, 100 miligramas. O Intense, na verdade, acabei nem falando, ele é uma alta concentração pool, uma alta concentração de probióticos, e isso faz com que ele ajude a restabelecer essa flora do nosso intestino, tá? E aí pode ser tomado dose de ataque, se a pessoa tiver uma crise muito aguda, 2 vezes ao dia, e dose de manutenção, tomar 100 miligramas dele. Melasma, onde estamos, né? Então, melasma sempre é aquele tema que mais chama atenção. A gente fala daquilo que vocês já conhecem, os hormônios, os medicamentos, a radiação, os fatores genéticos, né? Então, aqui, isso daqui já está bem mapeado, melanócito, interação com queratinócito e fibroblasto e endotélio vascular. E aí você tem o quê? Na verdade, as características patológicas e imunohistoquímicas do melasma, você tem aumento de melanina epidermal, aumento dos melanócitos hipertróficos, né? Então, aumento desses melanossomas no interior de melanócitos e queratinócitos, aumento do alfa-MSH, danos na membrana basal e melanócitos dos pêndulos. Aí, quando na derme, você tem aumento da melanina dérmica, aumento dos mastócitos, aumento da elastose solar, aumento dos vasos sanguíneos dérmicos, fator de célula-tronco e tirosinase quinase tipo 3. E aí, o que a gente vê? Então, agora, quando a gente fala do melasma cross-talk, né, a gente fala aqui daquilo que você já conhece de bloquear radiação UVA, UVB, só não é o suficiente, a gente sabe que tem a luz visível, mas o infravermelho hoje também, né, fazendo o quê? Disparando alfa-MSH, fazendo todos esses fatores que interagem com o melanócito. E aí, aqui, quando a gente pensa na função de barreira, ele fala do uso de emolientes para você manter essa função de barreira, né? No melanócito, a gente também tem ativos como hidroquinona, os despigmentantes, o uso de energia de laser e peelings químicos. E aí aqui a gente tem, na verdade, né, pensando nessa parte também da renovação, o uso de tretinoína e laser, e microagulhamento, vários procedimentos. Você tem a interação endotelial, né? Você tem a interação com fibroblasto e agora aparecem os mastócitos e os sebócitos. Então, o grande enfoque nesse congresso do meeting americano foram os mastócitos. Então, aqui, o que a gente vê? A luz visível, né? Ele vai o quê? Vai interagir com o melanócito, uma via que vocês já conhecem bem, vai interagir com os queratinócitos e com a derme, aqui com a inflamação dérmica, fazendo ativação de fibroblasto, aumentando fatores de crescimento também do fibroblasto e aumentando essa melanogênese. E aí os mastócitos, o que é que ele faz? Ele libera histamina, essa histamina aumenta a pigmentação epidermal via melanogênese. E além disso, né, quando você pensa no mastócito, ele também aumenta a VEGF, né? Então aumenta a vascularização, que tem a ver com ácido tranexâmico. E a outra via, que é da triptase, ele tem esse aumento de elastina, metaloproteína desgranzina, e tem a degradação solar da matriz extracelular, com aumento de metaloproteinase tipo 2 e 9, e dano da membrana basal. É aqui que a gente faz com que, com essa presença dos mastócitos, é onde a gente tem, na verdade, esse dano basal, e aí você tem melasma derme, né? Ele faz com que essa melanina e o melanócito vá para a derme. Então, isso explica o aparecimento do melasma dérmico. Aqui um filme, falando dos mastócitos no melasma, né? Então, ele aumenta a hiperpigmentação, ele tem elastose solar, aumenta essa proliferação vascular, o VEGF, FGF2, o TGF-beta, degradação do colágeno tipo 4 e dano da membrana basal. Então, veja como é importante a gente cuidar, né, dessa liberação, cuidar desse mastócito, porque, na verdade, ele também é o gatilho para vários dos outros fatores que você já vem tratando, né? VEGF, a gente fala tanto do ácido tranexâmico, que já está consagrado. Os sebócitos no melasma, né? Então,
é uma outra área que ele fala dessa radiação UVA, trazendo o aumento, né, dessa produção dos ácidos graxos, vai fazer liberar fatores pró-pigmentares, mediadores lipídicos, citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento. E nos melanócitos, a gente já tem esse aumento da atividade da tirosina, dos dendritos e da pigmentação. E esses mesmos sebócitos também vão interagir com fibroblastos que já fazem essa pigmentação pró-inflamatória, né? Libera citocinas e aumenta também pigmentação e marcadores de senescência celular. Então, um outro tema, né, que foi muito discutido foi a questão dos marcadores de senescência celular. Aí o estresse oxidativo no melasma, você tem um aumento de sódio, aumento de glutationa peroxidase, de malandialdeído, diminui melatonina, aumenta a catalase e aumento do óxido nítrico sérico. Então, aqui, na verdade, para nos defender, a gente tem um aumento do nosso sistema enzimático antioxidante, que está lá ativo para fazer essa defesa. Aqui eu vou deixar como sugestão, né, combate ao estresse oxidativo, ativação do sistema de defesa antioxidante pelo glisodin, que é uma sódio bioativa. Ele aumenta as 3 enzimas endógenas essenciais, né, então, tanto no INCAS quanto no AD, o glisodin estava com stand falando do seu trabalho de vitiligo, né, associado à fototerapia, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. Você, então, tem aumento de sódio, glutationa peroxidase e catalase, naturalmente. Então, é isso que é importante. Não adianta só aumentar sódio, eu tenho que aumentar todos os outros parâmetros também, né? Para o quê? Conseguir detoxificar e eliminar esse radical livre do nosso organismo. Fibroblastos senescentes no melasma e vitiligo, então ficou comprovado, né? A gente vai falar muito dessa questão da senescência celular. No MIT também falaram da SASP, né? Que esse fator secretório, fenótipo secretório associado à senescência. Essa definição, né, se expandiu, que a senescência celular se expandiu para incluir a interrupção do crescimento causado por vários fatores, vários estresses celulares, incluindo danos ao DNA, função inadequada das mitocôndrias, oncogênese, ativados ou genes supressores de tumor e estresse oxidativo. Então, a gente está falando de célula. Nossa medicina é celular, é o que eu acredito. Porque se você cuidar da célula bem, a célula vai ter capacidade de resposta nos tratamentos. Então, aqui, a gente tem esses fibroblastos no melasma, trazendo aqui, então, você vê uma pele saudável, com queratinócito, melanócito, o fibroblasto ali de uma forma bem saudável, e quando você tem essa exposição crônica e o fotoenvelhecimento, o que você tem? Você tem uma desorganização dessa matriz extracelular, você tem o surgimento, você vê que você tem a modificação do formato desse fibroblasto, tem o surgimento da SASP, né, que são esses fenótipos secretórios associados à senescência, interleucina 6, COX e metaloproteinase. Então, eu vou fazer uma inflamação crônica, vou fazer um estresse oxidativo e vou degradar a pele, vai ter a degradação das macromoléculas. Então, o SASP literalmente, eu falo que ele é um ser que incomoda um ambiente saudável. Então, vamos sempre pensar naquela laranja podre, consegue apodrecer, contaminar as outras muito rapidamente. Então, pensa que foi uma célula que não foi eliminada de uma forma correta. Isso não quer dizer que são só em pessoas idosas, isso pode ser... A gente tem um ciclo, né? Todas as nossas células têm um ciclo, elas nascem, elas crescem e elas morrem. E a SASP, muitas vezes, foi uma célula que, na hora de morrer, não morreu, ficou lá e ela perturba todo esse ambiente, faz todo esse ciclo do envelhecimento celular ser perturbado, acelerando o envelhecimento daquele local onde ele está. Então, ele faz o quê? Esse aumento de interleucinas, metaloproteinases e de citocinas, nessa senescência parácrina, e aí você tem esse SASP aqui, realmente perturbando o ambiente. E aí, quando você tem isso, o que esses fenótipos secretores associados à senescência SASP ela faz? Na epiderme, diminui conexões célula a célula, diminui capacidade de transporte de água, menor proteção e hidratação, então tem disfunção de barreira. Na derme, ele aumenta, os fibroblastos ficam maiores, mais planos e menos ativos, né, componentes
importantes na matriz extracelular, então você tem perda de firmeza e elasticidade, aparecimento de rugas e flacidez, né? Tecido adiposo, acúmulo de lipídios nos adipócitos, diminui também, é importante, também não dá para a gente sair tirando toda a gordura do nosso rosto, porque a gente perde uma parte de sustentação, e o músculo, aumento do diâmetro da fibra muscular, perda de massa muscular e suporte. Então, a SASP, ela está em todos os níveis da nossa célula, ela consegue perturbar, se ela ficar, ela consegue perturbar todos esses níveis. Então, aqui, né, que é um lançamento que aconteceu esse ano, o peptídeo anti-SASP, que é um amplified peptide, ele tem essa capacidade, né, de diminuir as SASPs na epiderme, na derme, no tecido adiposo e no músculo, e ele vai conseguir, por exemplo, na epiderme, regular esses genes em favor da restrição da atividade da NF-κB, citocinas de liberação de SASPs diminuída, genes de função de barreiras aumentado, então ele consegue modular isso. Deixa eu só fechar aqui. Aqui, então, na derme, então, você também tem menos SASPs, né, menos esses fatores aí secretórios, né, de senescência, aumenta colágeno tipo 1, que estava envelhecido, em 25%, aumenta também colágeno, nova síntese de colágeno tipo 1 em 53%, aumenta essa firmeza. Aumento do diâmetro do miotubo e a diminuição da força de contração no músculo, e no tecido ele diminui a liberação do SASP. Na gordura é uma coisa que é bem interessante essa liberação de SASP, porque ele faz com que a gente tenha um acúmulo de gordura visceral, quando você tem muita SASP na gordura. Então, é importante a gente trabalhar ele também, diminuir SASP nesse tecido adiposo. E em comparação com... ele tem um aumento, então, da composição no SNAP 23, então você aumenta em 33% versus o argilenine, que também vocês conhecem, que tem essa capacidade de diminuir essa contração, né? Então, assim, é um produto muito interessante que foi lançado agora, esse ano, com esse apelo anti-SASP, que não temos ativos com isso. Então, ele trabalha especificamente nessa capacidade de resposta, de diminuir esses fatores, esse fenótipo secretório associado à senescência. Fibroblasto senescente na fisiopatologia do melasma, então a gente sabe que esse fibroblasto também, né, como a gente colocou lá, vai fazer com que tenha um aumento desse melasma, então é importante a gente diminuir ele. Aqui a gente vê esse trabalho, ele é bem interessante, porque quem tem radiofrequência mais microagulhamento, se fizer o uso da técnica, vai fazer o quê? Vai diminuir fibroblasto senescente, vai diminuir esse SASP, né? Então, se você conseguir associar num pós-tratamento com amplified peptide, você vai ter uma resposta que é muito bacana. Então, aqui ele mostra, né, que diminui fibroblastos senescentes. Então, o que é importante? A gente sempre tem que lembrar que todas as nossas células têm um ciclo, e que esse ciclo traz um envelhecimento, e aí você pode ter a presença do SASP. Aqui, então, as estratégias para o tratamento do melasma, tem a ativação antitirosinase, aquelas que vocês já conhecem, né, hidroquinona, ácido azelaico, glicólico e assim por diante. Você tem a questão da inibição da estimulação do queratinócito via UVB, então aqui o uso de retinóides. Aqui, então, um dos outros produtos também citado, o bacuchiol, dentro disso com um poder menos inflamatório. A neovascularização já é o ácido tranexâmico, que está muito bem conceituado, muito bem, está consagrado nessa questão endotelial. E o acúmulo, né, do AMP cíclico e dessa questão da fosforilação, com metformina, de uso tópico, também sendo uma terapia proposta. Então, ele é interessante a influência do hormonal, né? Então, antagonistas de estrógeno. E aqui nesse slide eu trago aqui algumas das opções, né? Então, para mastócitos, o uso de canabinoides, a gente tem no uso oral 1 miligrama de cetotifeno oral e 40 miligramas de famotidina, isso foi um estudo publicado aqui, né? Foi um estudo publicado no
jornal europeu de dermatologia, mas foi feito por brasileiros, é bem interessante. No sebostos, o aziloglicina, citobiol íris e defensa scalp. No melasma resistente, metimazol. Metimazol também apareceu tanto no INCAS quanto no AD, tá? O glizodin para estresse oxidativo, fibroblastos senescentes, o amplified peptide, ele é bem bacana mesmo, você sente. Ele também tem essa questão do lift, uma sensação de relaxamento, não posso dizer se é lift, uma sensação de relaxamento da pele. Proteção contra a luz azul solar e artificial tem o Lumiciase, que eu vou falar dele, e o retinol vegano com bacuchiol, que a marca seria Litenol A. Aqui, os polifenóis naturais que atuam em diversos mecanismos de envelhecimento epidérmico e dérmico, então isso aqui a gente vê que eles vão ter funções distintas para epiderme e para derme, então você vai ter quercetina, a quercetina é um antissáspino via oral, então ele é bem legal também associado com um glizodin e mais um probiótico, eu acho que ele vai te dar um resultado bem interessante, né? Depois desenvolvi um protocolo para um evento da Lema, se a Daiane permitir, eu deixo isso com ela também para ela entregar para vocês, que a gente fala de um peeling, né? A gente chamou de Eclat Paris Protocol, para essa parte agora do inverno que está chegando para o clareamento. Aqui, estratégias de fotoproteção no melasma, então, aquilo de novo, se falou de fotoproteger, principalmente da luz visível, essa associação do VA com luz visível. Então, aqui você vê claramente, você tem a luz visível, que vai ativar a opsina 3, né, com a presença aqui do cálcio, e aí ele vai fazer todo o caminho formando o MTF, vai ativar a tirosinase e vai fazer com que você tenha uma melanogênese prolongada. Então, quando você fala em fotoprotetores, eles falaram do tinta que é com óxido de ferro, né, com cor, com amplo espectro, e isso vai melhorar essa fotoproteção. Ano que vem a gente vai ter novidades na parte de fotoproteção, porque os Estados Unidos estão passando por uma releitura, né, eles estão revalidando todos os fotoprotetores e a lista vai ficar muito restrita, o que vai dificultar também, né, e vai ter que ter uma cobertura para a luz visível. Fotoprotetores com ativos antioxidantes para aumentar a proteção biológica da pele, então isso é fundamental. Tem um estudo que foi feito na Austrália, onde eles trocaram, quando eles liberaram a FPS 100, a pessoa achava que passava a FPS 100, podia ficar 100 vezes mais ao sol. Isso aumentou muito o índice de câncer, de melanoma de pele lá na Austrália. O que eles fizeram? Eles pararam no 30, é o máximo permitido no país, e 15. E o que foi um estudo feito quando eles associaram com antioxidantes, esse 15 chegava próximo do resultado do 30. Então, ter um pool de antioxidantes para ser utilizado antes do fotoprotetor ou algum pré-filtro é bem interessante, que você vai aumentar essa fotoproteção biológica da pele. Fotoprotetores com filtros que cubram UVA e luz visível, uso de antioxidantes orais. Tá? Aqui, pigmentação e impacto da luz visível, então, o VA no tipo de pele 4, você vê menos V, mas bem fraco. Quando você tem a luz visível no fototipo também aqui 5, você já vê que ele aparece mais, né? Então, quer dizer, quando você tem a luz visível no fototipo 3, pode ver que não existe a pigmentação, e quando você associa luz visível com UV, você tem essa pigmentação mais prolongada. Então, é importante a gente proteger contra a luz visível. Isso a gente já sabia, mas agora, assim, cada vez mais se faz essencial, ainda mais que a gente está o tempo todo na frente da tela. Proteção contra a luz solar e artificial, Lumiciase Blue, né? Ele é produzido a partir da extração por fermentação do Exigum bacterium, né? É um micro-organismo extremamente resistente à radiação. Deixa eu ver. A radiação, então, vai ter a proteção da luz azul artificial e solar, proteção de componentes da matriz extracelular frente à luz solar, e essa concentração de uso do Lumiciase Blue é 2%. Então, você vê a luz azul, você coloca o Lumiciase, então você vê que tem menos danos aqui, e na luz azul, nas duas, né, em concentrações distintas. Então, ele faz essa fotoproteção.
Aqui, então, modulação, melasma, envelhecimento, Skin Active Defense, né? O uso do Bakuchiol, Amplified Peptide, Skin Biotics, Streptocin, Niacinamida, Lumiciase. Aqui a sugestão Vital Vigan, mas a Daiane pode colocar outra sugestão também para vocês que ela tenha. Aqui, após radiofrequência microagulhada para melasma, Amplified, Niacinamida, Superoxeno, Serodilecigel, também é bacana. Eu acho que quem faz muito radiofrequência microagulhada, fazer essa associação, você vai conseguir modular melhor esse melasma. O antiox, polipódium leucotomos, vitamina C, glisodin, pinospinacer, FC oral e zinco quelato, né? No oral, e aí o Pro Skin Balance também, associação de Dermabiotics mais Berry e Verisol, né? Dermabiotics para a parte do probióticos, o mais Berry para ajudar essa parte da vasculatura, né? Da troca de capilar, de nutrientes, trazer essa entrega melhor, lembrando que quando a gente envelhece, a gente diminui aí de 30% a 40% essa capacidade de entrega de nutrientes, por isso que é importante cuidar dos nossos vasos também, com Verisol. Vitiligo, né? Aquilo que eu falei que ia falar um pouco mais para vocês. Vamos lá, de novo essa foto mostrando uma pele normal, saudável. Aí quando você tem uma não lesão, uma infiltração, e aí você começa a ter o vitiligo, você já vê uma presença de SASP, né? Então você vê essa incapacidade de combater essas espécies reativas de oxigênio, e aí aqui no vitiligo você vê essa SASP, né? Então esse fenótipo secretório associado à senescência muito presente, então você vai ter essa matriz extracelular também que vai estar alterada, e aí você vai ter menos melanócitos, as células de Langerhans aqui atuante, e realmente aumentando essa questão do vitiligo. E aí, então, aqui, esse estudo, ele mostra, né, melanócitos senescentes, a gente tem esses melanócitos aqui atuando, né, quando atuante normal, quando ele fica senescente, ele aumenta espécies reativas de oxigênio dentro da própria célula, que vai o quê? Danificar o núcleo, né? Então, esse estudo era fazendo uma comparação com a questão dos telômeros, mostrando que esses danos que eu tenho nos melanócitos também tem esse encurtamento de telômero. Aqui ele fala do uso de sinolíticos e a questão mitocondrial, para a gente conseguir melhorar a resposta dessa pele. Então, pode ser trabalhado também. Aqui no superóxido dismutase, né, que foi o estudo feito com o glisodin, associado à fototerapia, por 24 semanas, controle versus o tratamento em si, né? Então, a resposta, eles tiveram uma proporção de repigmentação, uma melhoria de 30% a 50% nessas 24 semanas, quando se fez a associação de glisodin com fototerapia, e o outro só foi o placebo mais fototerapia. Então, é um resultado interessante. A gente vê essa melhora, né, nessa pele aqui, ó, vocês veem essa repigmentação, aqui também a gente vê essa repigmentação. Então, foi 1 grama de glisodin por 3 meses, né, 4 vezes ao dia, e 500 miligramas de glisodin por 3 meses, 2 vezes ao dia. Ops, desculpa, deixei no lugar errado aqui. Ops. Aqui é pele e nutrição, né, falando foi um outro tema, que foi Skin and Nutrition, trazendo essa leitura da importância, que um filme, né, de novo, era muita inflamação. Ele mostra toda a via da interação, né, inflamação, e aí a frase é assim, inflamação é central em muitas desordens cutâneas e a influência da dieta varia com o tipo de patologia envolvida. Então, aqui, eles falaram muito do Medical Therapy Nutrition, que eu falo que seria o equivalente no nossa nutrologia, que eles falam da importância dessa questão, desse controle, desse controle da inflamação para você ter uma resposta melhor na pele, né? Então, aqui ele tinha muito filme bacana de inflamação, né? Quem gosta, aqui ele está falando principalmente da psoríase, então ele vai falar
da interleucina 16, dos auxiliares 17, fazendo e trazendo, sinalizando, né, essa via de sinalização, e o aparecimento da psoríase. Então, realmente a gente precisa, né, o papel da JAK também, por isso que aparecem muitos os imunobiológicos para a gente trabalhar. Esse aqui é do próprio Journal, do AAD, falando do consumo excessivo de calorias frequentemente leva a baixo consumo de nutrientes essenciais. Então, o que é que ele queria colocar? Não é porque você está comendo muito que você tem a melhor nutrição. Então, aqui ele fala que do sobrepeso e obesidade causa essa inflamação crônica, né? Silenciosa, que tem um impacto na severidade e incidência de alguns problemas de pele. Então, ele fala aqui dessa inflamação, né, que é também pelo consumo de leite ou produtos que não incluam iogurte ou queijo, né, e com alto índice glicêmico dos alimentos, agrava o acne. Psoríase está linkado com obesidade, elevado níveis de glicose no sérum e doenças cardiovasculares. Rosácea, também é exacerbado pelo uso de spice, né, apimentados que a gente já conhece, comidas muito quentes, e pode ser agravado pela cola, soja, alimentos, né, carnes processadas e outros alimentos ricos em histamina. Olha que interessante, né? A histamina, a gente falou ali da liberação dos mastócitos de histamina com os melanócitos. E aí um positivo, né? Nem tudo é negativo, o uso do hidroxibeta metilbutirato, um metabólito da neucina, pode ajudar na cicatrização. Então, assim, esse olhar para nutrição muito focado, né? Nutrição é a parte de uma pele saudável, aqui também estava no Journal, então ele falando da proteína. Proteína apareceu muito, gente, eu vou falar um pouco mais dela ali na frente. Vitamina C, vitamina B, ácidos graxos, vitamina A, E e ferro, né? Então, é importante eu ter os micros e os macronutrientes para ter uma pele saudável. O Medical Therapy Nutrition, né? Aqui então falando, eu coloquei ele porque mostrando muita importância da gordura, né, para nossa sustentação. E quando a gente envelhece, a gente vai perdendo essa parte da gordura. E aí, quando ele fala desse Medical Therapy Nutrition, ele fala que é uma modalidade que cresce, mas é um ponto importante para diminuir o estado inflamatório pelo consumo excessivo de ultraprocessados e, além de regular o metabolismo, aumentar a glicação, estresse oxidativo e inflamação. Então, isso é um ponto que o americano, né, o médico americano está começando a trabalhar. Excesso de peso e obesidade causa uma inflamação latente, né, vai impactar nessa incidência, severidade e incidência de alguns problemas de pele. Aqui, falta de consumo de proteína, foi lembrada nas aulas pela flacidez e pela falta de músculo. O que eles preconizam lá? 0,8 gramas por quilograma dia para adultos, para idosos, 1,2 gramas por quilo por dia para pessoas acima de 65 anos. Aí eu vou falar para vocês que eu tenho um déficit de 3 quilos de músculo, eu tenho que comer 100 gramas de proteína por dia. Se eu consigo chegar a 60, é muito, eu brigo com isso. É difícil chegar nesse consumo alto, né? Mas a gente precisa pensar nessa proteína para quê? Para realmente conseguir manter a nossa estrutura muscular também, não só, principalmente quando a gente vai fazer um tratamento pensando em flacidez, você precisa também ter essas proteínas presentes para ter essa resposta, né? O baixo consumo de fontes de ácidos graxos de boa qualidade também impacta a qualidade da pele e do cabelo, isso também foi lembrado. Envelhecimento do músculo, né? Como lidar com essa mudança de composição. Então, veja, um jovem de 25 anos tem essa quantidade de músculo e um senhor de 70 anos está com muito menos músculos. Então, a gente tem essa perda muscular, começa aos 40, 8% de perda de massa muscular por década, né? De 40 até 70 anos. A partir dos 70, a gente perde 15% de massa muscular. E a gente tem mais um agravante, tem um estudo que mostra que quem passou por Covid não, que fica acamado 10 dias, perde 10% da massa muscular, 10 dias acamados, né? 10% da massa muscular e 15% da força. Então, olha como o músculo é um fator importante. Aqui foi um estudo controlado randomizado, onde teve uma suplementação de peptídeos de colágeno,
que é o Body Balance, foi feito aí combinado com um treinamento de resistência, então teve melhora nessa composição corporal e da força também em homens sarcopênicos idosos. Então, quer dizer, eu coloquei o Body Balance como opção, porque muito que é usado para suplementação de músculo é o Whey Protein, né? E o Whey Protein, na área da dermatologia, tem muita ligação com acne. Então, o Body Balance é uma opção, né, para fazer essa substituição do Whey Protein. O tratamento foi de 3 meses, desfecho primário, ganho de massa magra e perda de gordura corporal. E resultado secundário, força da perna. Lembre-se que não adianta a gente só tratar o osso, gente. A gente tem que ter músculo para ter mobilidade. Então, aqui, proteínas e saúde osteomuscular, com vitamina D, manganês, magnésio, cálcio, bório, zinco, quenato e osteocil. E o Power Body, com Extend, né, para dar mais mitocôndrias, mais energia, e Body Balance. Então, é uma associação que é bem interessante, que você pode tomar logo após o treino, ou você toma todo dia. É interessante ingerir todo dia para você ter essa cota dessa parte das proteínas. Medical Nutrition Therapy, falando então, né? Isso aqui foi a aula da doutora Wilma Fowler. Achei muito interessante a aula dela, porque ela descreve o papel da inflamação e estresse oxidativo no couro cabeludo e no folículo capilar. E aí teve uma aula também de uma médica chamada Patrícia Alésio no INCAS, ela falando desse folículo capilar como um microambiente. Então, ele tem todos os fatores, falando dessa questão da importância da microbiota no couro cabeludo, né? Então, quer dizer, a gente está tendo uma leitura diferente em relação ao tratamento desse couro cabeludo. E essa médica americana enfatizou muito a questão dessa inflamação, né? Então, a utilização do Medical Nutrition Therapy reduz a inflamação por meio da suplementação. Isso é uma realidade, né? E aí eu coloquei aqui, a realidade no mercado brasileiro, os dermatologistas já prescrevem minerais, aminoácidos e vitaminas, e os ácidos graxos, eles são descritos, que é uma outra coisa que aparece com constância, esse baixo consumo de ácido graxo e proteínas, né? Ácidos graxos de boa qualidade. E aí, aqui, ácidos graxos são prescritos, eu perguntei numa aula quantas pessoas prescreveram, de 100, acho que 10, nem 10, 8 levantaram que fazer alguma prescrição com ácidos graxos para o organismo como um todo. Então, a gente prescreve muito pouco ácidos graxos. Ele é pouco lembrado na hora da prescrição e como a pele e o cabelo também tem necessidade da fração lipídica. Aqui, para frações lipídicas para o cabelo, eu trago o Keranat, né? Esse é um nutracêutico 100% rico em triterpenoides oriundos do pânico milláceo. E ele é o quê? Ele tem uma tecnologia de encapsulamento que faz o quê? Traz esses lipídios polares com esfingolipídios, fosfolipídios e ceramidas, especialmente ceramidas, que desempenham esse papel biológico de grande importância na estrutura da pele e do cabelo. Então, tem aqui um estudo comparativo em relação ao couro cabeludo, né, quando você pega depois de 12 semanas, comparando o Keranat, ele tem uma melhora muito boa. Então, a fração lipídica é importante. Outro produto que eu gosto muito também é o Incel, tá? Então, aqui fica uma bala de goma lipídica para vocês, uma sugestão. Com Keranat, vitamina A, vitamina E e bala de goma de colágeno. Ixi, Maria. Fotoproteção, onde estamos, né? Então, vou falar aqui um pouco mais da fotoproteção. Ele traz o quê? Qual a leitura da depressão de ozônio, né? O uso de produtos químicos sintéticos, então ele está causando esse esgotamento de ozônio estratosféricos. E aí aqui você tem esse consumo, esse afinamento. Quando você tem o afinamento, você vai ter mais transmissão aqui de UVA, UVB, passando aqui pela camada. Esse mecanismo de ação do ozônio, né, ele é troposférico, induz estresse oxidativo e desencadeia respostas inflamatórias, induz a depressão de antioxidantes e a peroxidação lipídica no extrato córneo e desencadeia o estresse celular e respostas inflamatórias nas camadas mais profundas da pele. E aqui ele mostra bem, esse desenho não está muito nítido, mas essa questão de indução de resposta inflamatória, indução
de heat shock proteins e indução de metaloproteinase. Então, ele vai causar esse dano também no nosso organismo e na nossa célula. Aqui foi uma aula de um médico que ele falava do poder da radiação, né, fazendo essa comparação do yin e do yang, né, e, na verdade, a gente fala muito da luz de uma forma negativa, mas a gente pode usar na dermatologia de uma forma muito positiva, em fototerapia, do laser e no PDT. E aí, aqui pensando no que seria o negativo, né, o câncer de pele, a fotoenvelhecimento e a fotodermatose. Então, o que cada energia faz, né? O V ele é baixo, tem baixa penetração, absorvido pelo DNA, RNA e pelas proteínas, tem uma alta energia, o fóton, tem uma reação complexa, tem reações químicas diretas e um delay na ação, ele é invisível. O visível, ele tem uma penetração média, é absorvido pela melanina, pela bilirrubina, pelo caroteno, tem uma energia de fóton médium e tem um aquecimento e uma reação química indireta. Aquilo a gente está vendo, né, sentindo. O infravermelho, ele tem uma penetração profunda, ele é absorvido pela água, tem uma energia de fóton baixa, e, na verdade, a gente sente o aquecimento via essa vibração molecular. Então, você vai ter infravermelho, a luz visível e UV, né? Essas liberações. E aí, aqui, aquilo que a gente estava falando, né? Você passa 2 miligramas por centímetro quadrado e reaplica o fotoprotetor. Esse médico, ele fez essa pergunta na aula dele. E aí, ele perguntou quem que usava 2 miligramas e reaplicava, né? Acho que 3 pessoas levantaram numa sala de quase 100. Os próprios médicos não fazem aquilo que é preconizado. E se você passar esses 2 miligramas, o rosto vai ficar desse jeito. Então, realmente, você ter essa questão dessa discussão desse sunscreen, do uso ele vai bloquear infravermelho, UV, mas não bloqueia infravermelho nem visível. A exposição ao LED, então o uso crescente do dispositivo eletrônico, especialmente durante o Covid, ele aumentou, né? Embora a luz azul seja comumente usada para vários tratamentos dermatológicos, essa exposição se prolongou. E aí esse estudo mostrou que as pessoas que ficam com o dispositivo, né, têm mais produção de espécies reativas de oxigênio e também aumenta a proliferação de Staphylococcus aureus. Aí a associação da radiação UV com a luz visível, aquilo que a gente já explicou lá atrás, né, fazendo essa junção, então aumentando o dano no melanócito, e você vai ter mais produção vai ser um gatilho para você ter essa produção de melanina. Embora protetores solares orgânicos e inorgânicos estejam disponíveis para proteger contra a porção UV, né, do espectro eletromagnético, falta cobertura para proteger contra o espectro da luz visível. Antioxidantes tópicos, vitamina C, ácido ferúlico, vitamina E, fluoretin, né, e a vitamina B, niacinamida, e oral, polipódium leucotomos, glutationa, niacinamida, ácido alfa-lipoico. Aquilo que eu já tinha colocado, polifenóis naturais que atuam em diversos mecanismos de envelhecimento epidérmico e dérmico. Absorção de protetor solar, né? Também é outra coisa que foi muito discutida, se ele é ou não absorvido. Segundo estudo, com 48 indivíduos randomizados para diferentes formulações, também mostraram a absorção da avobenzona, oxibenzona, octoprileno, homossalato, octilsalato e octinoxato. Então, aqui, na verdade, o que o FDA ele coloca, né? Que excede o limite do FDA para a dispensa de estudos toxicológicos não clínicos para fatores solares. Então, eles vão ter o quê? Qual que é a lista que vai ficar? Se for seguir só a lista do que tem em estudo, é o que está no GRAS, que tem o grau de segurança, zinco e dióxido de titânio. Aqui não tem, né? O PABA e o trolamina salicinato, grau 2, a categoria 2, e na categoria 3, que tem uma lista enorme, tem dados insuficientes para determinar o que vai ser feito com eles. Então, essas empresas elas precisam apresentar os dados para poder validar, para ele entrar nesse grau de segurança, de eficácia e segurança.
Inovações em fotoproteção, então a gente tem novas formulações de sistemas de entrega, né, sticks, sprays, géis não gordurosos, pós-fórmulas compactas e coloridas, né, como camuflagem, ingredientes mais novos, as fitolases encapsuladas em lipossomas, enzimas de reparo do DNA e dímeros de timidina e encurtamento de telômeros. Então, a gente tem essa preocupação dessa fotoproteção. Fórmulas fotoprotetoras, uma coisa que foi interessante esse ano, muito visto também agora na França, muito fotoprotetor com hidratação e umectação, então aquela questão de restabelecer a função de barreira da pele, e também o uso de óxido de ferro, que são os nossos filtros coloridos. Sistema antioxidante, né, a listin e luminescência, barreira cutânea, Iaxio, quimbióticos e veículo dermocompatível, estresse oxidativo com glisodin, fibroblasto senescente com amplified peptide, e proteção contra a luz solar azul, lumicease, tem o ProShield também. Aqui, na verdade, é a mesma formulação, eu acabei colocando mudei, coloquei Iaxio, Amplified Peptide, Skimbióticos, Streptocialistin, Lumicease, e no antioxidante, Polipodium leucotomus, vitamina C, glisodin, pinospinase, FC oral e selênio metionina. E sistemas de entrega e delivery system, melhor absorção dos ativos. Então, isso é uma procura, né, grande. A gente tem essa questão da micronização, deixa eu colocar aqui, esse filme ele mostra bem, o que é uma partícula de isotretinoína micronizada, e não micronizada, então ele fala do aumento da superfície, aumento de biodisponibilidade, aqui também aumento de dissolução e aumento de absorção. Então, a micronização dos ativos é um dos meios que está sendo feito para você melhorar esses parâmetros. Lipossomas, nanossomas, etossomas e veículos dermocompatíveis que aumentam essa permeação. Acabei repetindo aqui. Então, sistemas carreadores, lipossoma, nanoemulsão e lipídio de nanopartículas. Então, hoje se fala muito da questão do etossoma. O etossoma seria o quê? Você coloca nesse lipossoma um pouco de etanol. E aí ele vai dar mais fluidez nessa vesícula e vai entregar de uma forma melhor esse ativo. Aqui, então, fazendo só uma comparação da administração tópica de medicamentos incorporados em transportadores contendo vesículas moles, então, etossomas, você vê aqui que ele consegue entregar, você vê na luminescência aqui, lipossoma um pouco, né, um pouco mais, não tanto, e solução hidroalcoólica você tem pouquíssimo. Então, quer dizer, o quão importante é o meio de transporte para você fazer a entrega desse medicamento na pele do ativo. Isso faz toda a diferença, isso faz com que você diminua a dosagem, que você tenha uma entrega mais efetiva e também realmente um resultado mais efetivo. Aqui também é uma associação, né, fazendo o uso do etossoma em pacientes, fazendo uso do peróxido de benzoíla, mas 70% dos pacientes reportaram melhora parcial completa, né? E aí, o que foi interessante? Quando comparado com os outros, ele teve menor irritabilidade. Ele tolerou muito mais esse etossoma em gel. E aqui, de novo, né, mostrando a permeação percutânea no acúmulo de finasterina na pele, usando portadores vesiculares etossômicos. Então, veja a diferença do etossoma em relação ao hidroetanólico, lipossoma e o aquoso. Então, você vê realmente que você tem uma maior efetividade. E aí, aqui, né, eu deixo algumas sugestões de fórmulas da Pharmadeli, que ela fez uma linha capilar, trazendo aqui o hair care diário, ela até coloca aqui os nano também, fazendo essa questão da entrega, né, eu acho que depois a Dai pode explicar um pouco melhor, ou enviar isso para vocês, que foi uma linha desenvolvida agora recentemente. O shampoo, tem o Clean Hair Up Detox, que é por 3 vezes por semana, o Clean Scalp Pré-Shampoo, tem o condicionador, o Elixir Bulbo Capilar e a Mask Protein 18 Meia.
uma máscara protetora, né, para restabelecer esse fio, mais a névoa reconstrutora. E aí eu coloquei aqui também o oral, né, a cápsula de ancoragem, com X, Glisodin, vitamina A, vitamina D e assim por diante, mais a tabela de valores. Isso tudo a DAI pode entregar e deixo o meu agradecimento para vocês. Gente, ficou longa a minha apresentação, né? Mas obrigada pela paciência e por terem ficado até agora. Mica, nós que agradecemos, né, você por essa aula maravilhosa. A gente sabe que você, né, deve estar super cansada. Hoje deu uns tilt na hora de falar, gente, me perdoem, viu? Imagina, nossa, né, é uma enciclopédia ambulante mesmo, que é sintetizar muita informação, né, Mica? Vindo de um outro congresso, então, né, a gente agradece muito. Nós vamos ter aí uma jornada de mais 6 módulos, né, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Se Deus quiser, o último a gente vai fazer presencial, né, Mica? Para fechar. Vamos sim, vamos fazer presencial. De ouro, isso. Então, assim, em breve a gente já encaminha para todos vocês os materiais, né? A gente tem visitado também pessoalmente alguns médicos, de acordo aí com a disponibilidade da agenda, mas nós vamos levar tudo bem detalhado. Durante os cursos, nós também vamos disponibilizar alguns materiais antes das aulas, para que vocês se preparem, né? E estejam presentes nos demais. E em breve também vamos já combinar a próxima aula, né? Mas depois a gente passa certinho, com bastante antecedência, para todo mundo se programar. Muitos médicos me pediram para gravar, porque hoje eles tinham um evento local aqui, então não conseguiram participar, mas, né, estão todos ansiosos aí para assistir a aula. E é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente, gente, pelo tempo. A doutora Agueda está aqui, faz tempo que eu não a vejo, estou ali vendo o rostinho dela aqui. Agradecer a todos, né, pelo tempo, pela paciência, e com certeza estarei presente com vocês. Semana que vem, lembrando, então, vou fazer o update do INCAS, com um time de médicos e profissionais muito interessantes, todos eles muito competentes no que fazem. E então, estamos aí, para o que vocês precisarem. Mais uma vez, obrigada, Dai, pelo tempo de todos. Muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não, adoramos. É muito bom, né? Rapidinho a gente já abrangeu tudo, né? Sintetizou tudo que aconteceu nesses últimos eventos de forma prática, para que a gente possa aplicar. E o nosso papel na Pharmadeli vai ser transformar isso, para que também fique mais fácil para os prescritores, né? Então, é isso, pessoal. Uma boa noite, né? Um bom descanso para todos. E, mais uma vez, muito obrigada, Mica. Muito obrigada. Muito obrigada. Pela presença de todos. Então, até mais. Boa noite. Obrigada. Tchau.